Oi, meu nome é Lívia Maria e junto com a Giovana Torres estamos cursando o segundo período de Relações Públicas e vamos falar um pouco sobre a conceituação do padrão de beleza e suas problemáticas geradas na sociedade atual. Primeiro, eu vou colocar um trecho de uma música da Melanie Martinez, chamada Mr. Potato Head, falando sobre uma crítica da sociedade atual e explicar um pouquinho sobre ele. Antes da música em si começar, o clipe em si já traz uma reflexão sobre a nossa sociedade, falando sobre certos padrões de beleza, de que a pessoa precisa ser magra, ter um cabelo loiro para ser considerada bonita. If you weren't born with it, you can buy a couple ornaments. Just be sure to read the warning kits, 'cause pretty soon you'll be bored of it. Ha ha, sexual. Hey girl, if you wanna feel sexual, you can always call up a professional. They stick pins in you like a vegetable. Ha ha, kids forever, kids forever. Baby soft skin turns into leather. Don't be dramatic, it's only some plastic. No one will love you if you're unattractive. Oh, Mrs. Potato Head told me, is it true that pain is beauty? Does a new face come with a warranty? Will a pretty face make it better? Oh, Mr. Potato Head, tell me, how did you afford this surgery? Do you swear you'll stay forever, even if our faces don't stay together? Com a tradução da música relacionada ao clipe, vemos claramente a mensagem que a cantora quer passar, ironizando a frase de que ninguém vai te amar se você não for atraente. Dá pra ver a personagem do clipe tendo que se modificar pra agradar um homem pelo fato dela achar que precisa de validação, de que ela não é bonita, pois os padrões de beleza da época eram pessoas extremamente magras, com cirurgias, loiras, entre outras coisas. Oh, Mrs. Potato Head told me, is it true that pain is beauty? Does a new face come with a warranty? Will a pretty face make it better? Oh, Mr. Potato Head, tell me, how did you afford a surgery? Do you swear you'll stay forever, even if your face don't stay together? Stay forever, stay forever, even if your face don't stay together. Stay forever, stay forever, even if your face don't stay together. Stay forever, stay forever, even if your face don't stay together. Stay forever, stay forever, even if your face don't stay together. No final do clipe, podemos ver o homem tendo surtos por causa da aparência da menina pós-operatório. E também é demonstrado várias cenas dela relembrando como era antes das cirurgias que ela se submeteu, e por isso batendo um arrependimento na mesma. Após essa cena, nos é mostrado a ingratidão e a traição do homem. Ela vendo da janela, ele chavecando outra mulher, e provavelmente irá fazer o mesmo, oferecer cirurgias em troca do seu amor, entre aspas. Isso nos é mostrado o quanto a mulher foi usada como um objeto descartável, que ele poderia fazer tudo o que ele quisesse para ter o padrão de beleza que ele queria, e se não desse certo, ele podia jogar fora e partir para uma próxima. A partir da perspectiva do clipe, a Gil vai falar um pouquinho sobre o padrão de beleza na sociedade atual e as consequências que ela traz. Antes de passar a palavra para Gil, é importante ressaltar que o conceito de padrão de beleza está relacionado ao conjunto de características físicas que são tidas como ideais e tornam-se modelos a serem seguidas pelas pessoas. Nesse sentido, apesar de cada ser humano ser único e ter suas características específicas, grande parte das pessoas buscam se encaixar nesse padrão, seja para se sentir parte de um grupo, para buscar constantemente melhorar a autoestima, ou por pura pressão da sociedade. E é bom lembrar que tentar fazer parte de um padrão de beleza, muitas das vezes pode ser doentio para todas as pessoas. Cada vez mais as pessoas tentam atingir o padrão de beleza que a sociedade impõe. Na revista Veja, no dia 18 de julho de 2018, foi publicado até a cantora Ana Canãs. Ela falou que sofreu assédio, né, e teve bulimia na adolescência, tudo para alcançar o padrão de beleza. Então ela se martirizava porque tinha celulite, estria e varizes nas coxas e no peito, maior que o outro. Também teve bulimia dos 16 aos 19 anos. Então, assim, era uma sequela física e psicológica, né, em decorrência do assédio que ela sofria na idade. E durante anos ela rejeitou o próprio corpo, achando defeituoso. Não havia muita beleza nela. Existia um padrão e a necessidade de se encaixar nesse padrão. E ela, já em 2024, em fevereiro passado, eu vejo também, botou uma matéria falando sobre o body shaming. Body shaming. Que assim, os médicos devem se impor aos limites das pressões de estética. Porque assim, tem sido cada vez maior a busca, né, por profissionais, por cirurgiões plásticos, para remodulação, adequação do rosto, para seguir o padrão de beleza, né?
Então é inegável que isso esteja correndo, né? E ao mesmo tempo que também facilitou o acesso à informação, a internet abriu muitas portas para que as pessoas, né, ocultas e assim, até a facilidade se tem para o pagamento e tudo. Então existem vários procedimentos, né? E aí é para se ter cuidado. Ela fala no final a questão, né, do encaminhamento do paciente para um tratamento psicológico ou psiquiátrico, porque a segunda revista, né, como ela fala, não é normal que as pessoas queiram estar mudando seu rosto, sua aparência, né, o tempo todo. Então ela tem que procurar um especialista realmente para poder estar ficando menos paranoica, assim, Daí também, já no site da hairself.com.br, eles falam também da seguinte questão, que são inúmeras vezes, né, que são muito comuns, então são inúmeras e incluem angústia, depressão, distúrbios alimentares, como bulimia, anorexia, obsessão pela magreza e procedimentos cirúrgicos estéticos. Então, assim, por isso que esses padrões, eles são formados e criam referências, tá entendendo? E desses moldes, dessas referências, surge essa necessidade. E aí muitas pessoas, às vezes, por não conseguir atingir esse padrão de beleza, né, acaba caindo nessas consequências da angústia, depressão, entre outros males. Como apontam algumas falas da Gil, nós percebemos que na sociedade atual, questões como padrão de beleza afetam muito o nosso psicológico e muitas vezes nossa saúde também. Questões psicológicas como questões de comparação, insegurança, autoimagem, que tudo isso pode levar até algo mais relacionado à saúde, que seria um caso que a gente pegou dos transtornos alimentares, que são muito prejudiciais na nossa sociedade e para nós mesmos. Bom, mas o que são os transtornos alimentares? Eles são doenças de caráter mental, em que há uma perturbação no comportamento relacionado à alimentação, comprometendo assim a saúde física e psicossocial do indivíduo, podendo surgir tanto em crianças, adolescentes e adultos. Esses transtornos estão muito ligados com a distorção e a preocupação excessiva com a imagem corporal, gerando assim comportamentos que evitam o aumento de peso, como a diminuição da ingestão alimentar, o uso de laxantes ou diuréticos e também a provocação ao vômito. Apesar da alta prevalência em meninas e mulheres, os transtornos também podem acometer ambos os gêneros, diferentes classes sociais e variados pesos e distribuições corporais, o tornando um grande problema de saúde pública. É importante lembrar que os transtornos alimentares são doenças graves com alto índice de mortalidade, então os pacientes devem ser tratados e acompanhados por uma equipe de multiprofissionais. Bom, transtornos alimentares, elas têm várias classificações, mas as que aparecem mais na nossa sociedade são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. A anorexia, ela é caracterizada por uma restrição alimentar progressiva devido ao medo excessivo de engordar, gerando uma perda de peso contínua, havendo também uma distorção da imagem corporal. Ela pode ser classificada em restritiva, quando a pessoa tem uma restrição em relação à dieta consumida, e pode ser purgativa, quando o indivíduo, além da restrição alimentar, apresenta episódios de compulsão alimentar, seguidos de comportamentos purgatórios, como indução de vômito e uso inapropriado de laxantes. So it all started when I was 12. One day, I looked at myself in the bathroom mirror before taking a bath and started pinching my stomach and calling myself fat. Since then, anorexia has taken over my life, or Anna, as some of us personify the disease as a person. Every single day, Anna told me that I'm the fattest and most disgusting person alive. Esse vídeo mostra um pouquinho como é o pensamento de algumas pessoas que possuem anorexia, e é importante lembrar que isso está cada vez mais presente na nossa sociedade atual, assim como mostram os comentários coletados na internet. Com alguns desses comentários tirados da internet, dá para se notar o quanto cada vez mais as pessoas podem desenvolver transtornos alimentares, que muitas vezes são impulsionados por causa das redes sociais, pelo fator do padrão de beleza, de muitas pessoas se compararem com alguém famoso na internet, que é mais magra, mais bonita, e acabando desenvolvendo transtornos alimentares. Também podemos citar a bulimia, que a característica principal seriam episódios de compulsão alimentar, gerando um ciclo de compulsão alimentar purgação. Geralmente é de forma escondida devido ao sentimento de culpa e vergonha. Esse transtorno alimentar pode ser desenvolvido devido a dietas de restrição excessiva que potencializam episódios de compulsão alimentar. E em seguida, como forma de compensação, com o uso de alta indução de vômito ou de laxantes. Stick it down your throat. I'm watching from the bathroom, making sure I don't shout from the words you spoke when you screamed at the mirror. Now you're sitting in the cafeteria, shutting clementines and orange bacteria. Tell your daughter 1,000 times, but yeah, fooling those around of yours, but yeah. You turn on just your orange juice into there and spit it out of you. Your body is imperfectly perfect. Everyone's what the other one's working. Orange juice. Dei de exemplo mais uma música da Melanie Martinez que critica exatamente o fator da bulimia, o quanto isso é algo problemático na nossa sociedade,
quanto o padrão de beleza pode afetar o nosso pensamento, o nosso psicológico. Logo em seguida, ela ainda cita que seu corpo é perfeitamente imperfeito, ressaltando de que a pessoa não precisa alcançar nenhum padrão de beleza inalcançável para ser bonita. Ela já é assim naturalmente. Também temos a compulsão alimentar, que é muito comum em adolescentes acima do peso, pois esse transtorno é caracterizado por episódios de compulsão alimentar, que é comer muita coisa, em muitas quantidades, devido ao sentimento de falta de autocontrole, seguido por um sentimento de culpa e depressão. Também usei de exemplo de compulsão alimentar essa série chamada Insaciável, que fala sobre a protagonista, que era acima do peso antigamente, e que ela era tratada como lixo por várias pessoas, e odiada, sofria bullying, entre outras coisas. Sendo que, após sofrer um acidente, ela teve que ser internada, e por causa dessa internação, ela ficou magra. E as pessoas começavam a olhar pra ela, a tratar ela bem, coisas que ela nunca teve na vida dela. Porém, ela mesma fala que a magreza não é mágica, não apaga todos os anos que ela foi tratada como um lixo da vida dela. E é demonstrado ao decorrer dos episódios a compulsão alimentar que ela tem, pra tentar tirar esse sentimento de culpa dela, de se sentir um lixo ainda, por todas as situações que ela já passou. Com isso, podemos concluir que com a crescente evolução da internet e a criação de redes sociais, anda se intensificando essa questão do padrão de beleza, de que você tem que ser de tal jeito para ser aceita, para ser bonita e aclamada nas redes sociais. E isso afeta muito nossa autoestima, nossa perspectiva de mundo, nossa identidade, e que traz tantos problemas atualmente, como os citados, enfim. Pra finalizar, vou botar um trechinho de uma fala que a Melanie Martinez teve em relação a isso, do padrão de beleza e da pessoa se amar do jeito que ela é. Perfectly perfect. Everyone's what the other one's working. No orange juice. Want to know something I learned about bodies? They don't define us. We aren't our bodies. They're just temporary. I know it seems impossible, but try not to expect shallow people to love you. They don't even have the capacity to understand how amazing you are. And we all have to learn how to love ourselves without the approval of others. I know. It's just extremely overwhelming when everyone around you is making you feel like you aren't good enough. As if you're not deserving the same kind of love if you're different. Everyone's deserving of love.